obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, esta oportunidade e saudar também a FEDPROV pela ocasião feliz de combinar um debate sobre educação com o aniversário da Constituição, porque efetivamente ela está talvez como nunca na ordem do dia e olhamos todos com expectativa para o que poderá ser a leitura que o Tribunal Constitucional fará da nossa Constituição, tão maltratada que anda. Mas, de facto, nem sempre perspectivamos nos debates que vamos tendo a centralidade que a Constituição deve ter e que a nossa Constituição tem, em particular neste setor. Curiosamente, muita da discussão, e enfim, eu concordo parcialmente com algumas, não ouvi as duas intervenções iniciais, mas concordo parcialmente com o que Michel Leifert dizia agora, isto é, a Constituição que hoje temos não é a mesma que tínhamos em 76. Mas, de facto, no setor da educação, são poucas e negligenciáveis as alterações que ela sofreu. O que é revelador, em primeiro lugar, de um consenso, pelo menos nesta área, que é significativo, até diria que é transversal ao arco partidário, mais do que imaginamos, pelo menos no que respeita a esta ideia de que se deve preservar o quadro constitucional no que respeita ao setor da educação. E é um setor absolutamente fundamental para o nosso futuro coletivo. Já em 1911, os constituintes da então Constituição de 1911 elegeram, e todos tinham a educação como aspecto absolutamente prioritário no desenvolvimento futuro do país. Todos sabiam que o sucesso eventual da democracia portuguesa só se realizaria se efetivamente a aposta na educação fosse feita com convicção e fosse ganha. Um país de analfabetos em 1911 dificilmente poderia aspirar a ter uma república democrática plena se não fizesse esse investimento. Infelizmente, o processo interrompido, como sabemos, em 26, e só em 76, 50 anos depois, podemos retomar de alguma maneira o atraso que vínhamos acumulando e herdando. E a primeira nota que temos que ter, sempre que analisarmos o nosso estado atual, as opções que temos de tomar em termos futuros, em termos de investimento, e a decisão que coletivamente temos que ter quanto a como concretizar os imperativos constitucionais em sede de educação, é esse mesmo. Nós partimos de um ponto de desvantagem incomparável com os nossos parceiros europeus, com os nossos parceiros da OCDE, com aqueles com os quais, e no espaço dos quais nos pretendemos integrar. Sempre seria naturalmente justificável investir na educação. Mas ainda para mais, quando hoje somos confrontados com a necessidade de ser competitivos e com a necessidade de ter a nossa economia a crescer, é uma exigência fundamental de qualquer decisor político colocar no topo das prioridades e da agenda, e mesmo no diálogo que vamos ter que ter de futuro com aqueles que hoje são, de quem dependemos para enfim, ultrapassarmos a crise financeira em que nos encontramos, que o nosso ponto de partida em matéria educativa, que condiciona os destinos do país como nenhum outro, não era o mesmo que os nossos parceiros. E isso tem que ser assumido e tem que ser tomado como aspecto prioritário. E a nossa Constituição, aqui é que discordaria, ela continua a ser programática. Isto é, pode não ter uma carga ideológica tão marcada como tinha em 76, pode ter vindo a ser, enfim, transformada num documento mais consensual, mais abrangente, que eu acho que hoje o CDS não teria dificuldade em votar favoravelmente. Acho que hoje todos os partidos se revêem no texto da Constituição, uns mais do que outros, com uma intensidade diferente e com práticas também diferentes, e também não quer ser só simpático, já lá iria. Mas, de facto, o consenso, a Constituição continua a ser programática. Porque se olharmos para aquelas que são as 6, 7 normas fundamentais em matéria de educação que a nossa Constituição consagra, todas elas são bastante claras quanto a quais são os objetivos e as garantias que têm que ser dadas em matéria de educação e quais são as tarefas que o Estado tem que assumir e que incumbe ao Estado garantir. E aqui discordaremos. E aqui, de facto, acho que não é irrelevante a opção que se toma em sede de configuração do modelo. Podemos ter diferentes visões quanto à concretização e quanto à forma mais adequada de gerir os recursos escassos que temos, mas eu acho que o consenso, pelo menos da perspectiva do Partido Socialista, nesta matéria, é bastante claro. Porque, em primeiro lugar, a nossa Constituição tem a leitura clássica de proteger as liberdades em matéria educativa. Ou seja, nunca esteve em causa, nunca estará em causa a liberdade de aprender e de ensinar, a liberdade que as escolas privadas e particulares e cooperativas têm de se instituir, de fundar-se e de se disseminar. É uma garantia da Constituição. Aliás, é a primeira. O artigo 43, das primeiras coisas que faz é garantir a liberdade de aprender e de ensinar. Nunca isto esteve em causa. Nunca ninguém foi condicionado na sua liberdade criativa por um projeto confessional, por um projeto ideológico, por um projeto pedagógico diferente, criar uma escola desde que respeite as regras de fiscalização que o Estado lhe impõe. Isso nunca esteve, nunca foi, nem deve ser um ponto de partida para o debate. Dizer se é necessária mais liberdade na área da educação é tornar o debate falacioso, porque essa liberdade existe, sempre existiu e nunca fez falta. Agora, o que não existe
no quadro do que elas são as tarefas que, eventualmente, o setor privado quer assumir no quadro da educação, são as tarefas bem mapeadas e bem definidas que a Constituição atribui ao Estado e as tarefas do Estado nessa matéria. Porque não são só as tarefas que depois vêm identificadas no artigo 74, de assegurar o ensino básico universal e gratuito, o pré-escolar, eliminar gradualmente o analfabetismo, garantir acesso aos graus mais elevados, progressivamente contribuir para a gratuitidade dos graus de ensino, ter em conta as necessidades dos cidadãos portadores de ciência, dos filhos dos imigrantes e dos imigrantes, portanto, tudo isto tarefas que incumbem ao Estado e, portanto, objetivamente, missões que se entendeu que o Estado não pode deixar de ter, associadas a uma outra obrigação, que é de manter a rede de ensino público a funcionar, mas com vista à realização dos valores que estão subjacentes à Constituição. Não é só uma lei como as outras. Não é só um pedaço de papel que nos organiza e que representa o contrato social. A Constituição traduz certos valores. E esses valores prosseguem-se através das metas que são, dos objetivos, aliás, para os quais estas metas são estipulados, que são a democratização da educação e, através dela, a criação de igualdade de oportunidades, a redução das desigualdades económicas, sociais e culturais, que são as missões, são os fins para os quais a escola pública é criada. E aí é que a diferença se faz. Porque só o Estado, na modalidade ou de prestador direto, mas ou de condicionador imediato da forma como essa atividade deve ser desenvolvida, é que está em condições de assegurar esta tarefa. Porque é uma tarefa que não é lucrativa e é uma tarefa que é custosa. E é por isso que todas as comparações que procuremos fazer entre quanto é que custa um aluno no ensino básico e secundário no setor privado e no setor público são necessariamente falaciosas e estão à partida, digamos, viciadas com um raciocínio que procura comparar o que não é comparável. Porque esta obrigação do Estado, estas tarefas, estes objetivos, não os encontramos no quadro da liberdade de quem quiser criar a escola que quiser. Mas quem quiser criar a escola que quiser não está necessariamente vocacionado ao cumprimento destes fins e ao cumprimento destas metas. E, se quisermos até ser estritamente egoístas na leitura que fazemos da forma como concretizamos o nosso sistema educativo, podemos olhar para aqui e ver valores altruístas e importantes, solidários, que a Constituição decidiu colocar na concretização do sistema educativo. E todos concordaremos com eles. Mas até podemos olhar para isto de forma egoísta e reconhecer que se não tivermos uma boa estrutura, de uma boa escola pública capaz, de facto, de reduzir o analfabetismo, aumentar as qualificações, funcionar como fator de igualdade de oportunidades, nem que seja pela razão estritamente egoísta para todos, de termos pessoas mais qualificadas e uma economia mais competitiva, só por aí valeria a pena ter o Estado a desempenhar essa missão. E está demonstrado que entre nós, com a nossa estrutura social, com a nossa história, com a nossa cultura, podemos ter um debate teórico sobre o que é que, se estivéssemos a construir numa ilha deserta, no meio do Pacífico, um sistema educativo, o que é que seria mais adequado. Se eventualmente, até, dou debate, estou disponível para o debate, que intelectualmente é estimulante, mas que depois não tem necessariamente tradução naquela que é a realidade. E a nossa realidade é aquela da recuperação do analfabetismo, é uma de profunda desigualdade económica e social entre parcelas do país, que só, de facto, a existência uniformizada, clara, num sistema educativo forte, com uma rede pública dinâmica e capaz de suprir as necessidades no quadro da oferta inexistente, só assim é que ele consegue ser verdadeiramente eficaz. Infelizmente, e agora a parte tem que ser menos simpático, porque, enfim, eu acho que o debate também nos deve estimular a enfrentar os desafios que temos pela frente, apesar de não termos tido, como o Michel dizia, eu concordo, não tivemos litigância constitucional em torno das questões de educação. Pelo menos não tão intensa como estamos a ter agora em relação a outras matérias da gestão financeira. Também diga-se de passagem, tem-se ouvido coisas nas últimas semanas a falar-se do caráter bolorento da Constituição e quanto aos valores que consagra. Estamos agrilhoados e não conseguimos ir mais longe porque a nossa Constituição nos impede. Estamos aqui à espera do Tribunal Constitucional a decidir, a nossa Constituição quase socialista. Aquilo que o Tribunal Constitucional vai decidir, e com base no qual decidiu as duas vezes anteriores que se pronunciou, é com base em coisas tão perigosamente próximas de um plano quinquenal como o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da segurança jurídica. Ou seja, o que está em causa no Orçamento de Estado, caso ele venha a ser julgado inconstitucional, não é nada de ideológico. É algo que é estruturante de qualquer sistema jurídico, de qualquer Estado de Direito que se preze e que tenha essas características. Portanto, também deixemos de bater na Constituição como se ela tivesse a redação de 76, porque ela tem uma redação, pode não agradar a todos, mas seguramente, nestes aspectos, ela é comparável a de qualquer Estado de Estado de Direito Democrático, nosso vizinho, portanto, não está de maneira nenhuma marcada por nenhum bolor, como alguns procuram dizê-lo. Antes, pelo contrário, evolui e tem evoluído e tem sido capaz de dar resposta. Mas, como dizia, apesar de não haver litigância em matéria constitucional, e se olharmos, temos alguns casos, temos algumas questões que têm sido colocadas ao Tribunal Constitucional, mas não tem sido o essencial do debate em torno da Constituição, o que é facto é que o rumo de concretização destas missões do Estado, e por isso é que não é irrelevante as opções que se tomam, é um rumo de concretização que se afasta
daquelas que são as missões e as metas que estão previstas no artigo 73 e que estão previstas no artigo 74 e que visam alcançar as tarefas também do artigo 9 da Constituição das tarefas do Estado. Porque se nós criamos como prioridade a ideia de que temos uma escola pouco exigente e temos de torná-la mais exigente e reforçar a componente, a componente dos exames sem paralelo no plano comparado, nós não estamos a contribuir para que ela seja um fator de criação de igualdade de oportunidades. Nós estamos a andar para trás porque ela, ao invés de acompanhar aqueles que estão em maiores dificuldades, empurra-os para trás. Se nós olhamos para a possibilidade de ou melhor, se nós olhamos para a missão que a escola tem que ter de manter igualdade de oportunidades e, portanto, assegurar o acesso de todos, seguramente também não é desinvestindo em ação social que conseguimos alcançar este objetivo num momento de maior dificuldade para as famílias e para as famílias, para os agregados familiares e para os estudantes. Particularmente, enfim, no plano do ensino superior, isto nota-se ainda de forma mais evidente, porque normalmente é onde o custo associado à frequência desse grau de ensino é maior. Não é seguramente olhando como prioritária para o objetivo da poupança e da redução dos encargos com recursos humanos, que por um lado tem estado subjacente no corte de subsídios e nas opções de poupança nesse nível, mas que no plano educativo tem sido, e aqui é a minha leitura, seguramente a maioria os colegas deputados da maioria discordarão, mas o objetivo principal que tem informado as reformas no plano curricular, no plano da organização escolar e portanto, nos aspectos estruturantes que são a chave para a qualidade da educação, esses têm um objetivo que é a poupança no plano dos recursos humanos. Porque, verdadeiramente, não avançámos tão significativamente na revisão curricular. E tínhamos, enfim, o próprio Partido Socialista tomou medidas que, enfim, da minha perspectiva, na altura critiquei, também as critico hoje, não é essa dificuldade, nesse sentido. Mas havia, se quisermos, um mínimo de qualidade na garantia do investimento que se fez e da possibilidade de podermos aproveitar os investimentos que se fizemos, que prejudicamos seguramente se fizermos um retrocesso com vista a obter a poupança fácil, mas é uma poupança fácil que nos vai sair muito caro. E também já me estou a alongar um bocadinho, acho que teremos mais tempo no debate, mas eu acho que esta é a tónica que eu gostava de deixar e este é o aspecto final que eu gostava de deixar. Nós temos que definir prioridades nos próximos anos. Temos recursos escassos, acho que todos o reconhecemos, temos formas diferentes de os ultrapassar, mas temos que definir prioridades. E seguramente todos os setores dirão que são os setores mais importantes, ninguém é capaz de dizer que a saúde não é menos importante que a educação, ou que a necessidade da proteção na velhice não é menos importante, mas de facto, se há uma área em que podemos olhar para o futuro e ter dúvidas sobre o nosso destino coletivo, se não tivermos a cautela de investir agora, de não parar o rumo que nos vinha reforçando as qualificações e que ia tornando as gerações atuais as mais bem preparadas de sempre, demoraremos décadas a recuperar. Eu volto a dizê-lo, nós estávamos a recuperar de um atraso, nunca chegámos ao patamar dos nossos parceiros europeus e por muito que muitas vezes seja fácil, seja até apetecível para a comunicação social passar ideias como, bom, temos excesso de licenciados. Não temos excesso de licenciados. Podemos eventualmente ter desadequação da oferta nas formações superiores, mas continuamos a estar abaixo da média dos nossos parceiros europeus, todos eles ao nível da formação superior, e temos que continuar a colmatar essa lacuna. E se estamos também de acordo que é necessário mais ensino profissional, e estaremos, o governo anterior investiu nisso, o governo atual tem uma visão também de querer apostar por aí, enfim, embora possamos não concordar integralmente, não é desviando alunos que atualmente estão com a expectativa de frequentar o ensino superior e desviá-los para o ensino profissional que alcançamos os objetivos de qualificação da população. Antes, pelo contrário, é assegurar mais pessoas no ensino profissional, é assegurar mais pessoas no ensino superior, até nos aproximarmos daqueles que são aqueles com quem nos queremos comparar e, de facto, alcançaram níveis de vida de qualificações superiores, precisamente porque fizeram a aposta na altura certa. Não é ir buscar alunos que supostamente estão equivocados quanto ao seu destino no ensino superior e alimentar o ensino profissional a partir deles, é ir buscar aqueles que desistiam ou aqueles para os quais não havia ensino obrigatório até o 12º agora e criar-lhes condições para que eles possam frequentar o ensino secundário nas modalidades diversificadas naturalmente, e aí eventualmente estaremos de acordo que as ofertas têm que ser adequadas também à multiplicidade de formações e à multiplicidade de vocações que existem. Não podem ser espartilhante e não podem também prejudicar de forma muito precoce aquilo que é a oportunidade e as escolhas dos rumos dos jovens quando são confrontados eventualmente com o insucesso escolar. O seu financiamento, porque há possibilidade de colocação dos estagiários nas empresas, porque todo o modelo, os sindicatos, as câmaras de arte e ofício, as câmaras de comércio, todas estão empenhadas e têm uma tradição secular naquele mesmo modelo. Não podemos importá-lo de um dia para o outro, apesar de, naturalmente, há vantagens evidentes em ter essa possibilidade da formação profissional dual. Agora, não podemos esperar que a importação de um modelo que não está testado e que não está adequado à nossa realidade de um momento para o outro vá suprir os problemas que nós ainda não resolvemos em relação ao nosso restante sistema educativo. Portanto, como dizia, ao nível da definição de prioridades, e é esta a ideia com que queria terminar, nos próximos tempos teremos que nos defrontar com esta discussão. Eu acho que se há uma área importante, estruturante para o futuro, na qual os argumentos sólidos
em que devemos sublinhar a necessidade de não reduzir o investimento e eventualmente até Portugal, é precisamente nesta área. E eu acho que os nossos parceiros europeus têm consciência disto mesmo, os nossos parceiros europeus terão disponibilidade para fazer esse debate connosco, porque eles próprios, quando se discutiram as perspectivas financeiras para a União Europeia para os próximos anos, o setor que procuraram poupar aos cortes relativamente transversais foi precisamente o setor da educação, o setor das qualificações. E, portanto, há, penso que, uma compreensão de que dificilmente conseguiremos não só ultrapassar a crise, como voltar a crescer, se não formos capazes de continuar a aposta, que a nossa Constituição, não esqueçamos, exige que façamos no setor da educação. Muito obrigado.